Muita gente cria negócios baseados em um e-book. Você já viu isso? Eu conheci um cara que criou um e-book na praia de 67 páginas e ele vendia esse e-book por R$297 e ele conseguiu fazer um negócio, ou seja, criou uma empresa com faturamento de R$1 milhão em 5 meses. Será que você quer aprender a fazer um e-book depois de ouvir isso? Eu acho que sim, né? Então vamos lá, como é que você faz para criar um e-book do zero e começar até mesmo a vender esse e-book ou até mesmo dar esse e-book de graça se você quiser usar ele como uma isca digital, por exemplo, ou como um, sei lá, um presente para a tua audiência. É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, como que você faz um e-book. Primeira parte para você cuidar no seu e-book, primeira coisa é o título do seu e-book. Por incrível que pareça, o título daquele material que você tem para fazer é uma das coisas mais importantes do teu material. Por que isso? Se o teu título não chamar a atenção das pessoas a ponto de elas quererem baixar o seu e-book, comprar o seu material, ou até mesmo simplesmente for de graça ler o seu material, se você não tiver uma chamada de capa que faz o cara se interessar por aquele assunto, ele nunca vai ler. Independente do conteúdo do seu e-book ser fantástico ou não, se você não trabalhar muito bem um título que seja bom, que seja assim, que pegue a atenção das pessoas, que deixe elas curiosas para saber mais sobre aquele assunto, você está perdendo tempo. Ou seja, você precisa gastar, eu diria que você precisa gastar mais ou menos o mesmo tempo que você levou para escrever o e-book para você definir o título desse e-book. Não necessariamente, mas pelo menos o mesmo empenho, a mesma força de vontade que você teve para escrever o e-book, você tem que ter para escolher e achar um bom título para o seu e-book. E dá até para você fazer um teste, tá? Se você tiver lá R$100, você pode fazer um teste no Facebook, por exemplo, colocando o seu e-book lá e fazer várias capas diferentes com os melhores títulos que você conseguiu criar e ver qual que as pessoas clicam mais. Simples assim, né? E aí você pode definir o seu e-book, o título do seu e-book baseado nesse teste de mercado, de fato, né? Onde você coloca na prática lá e vê qual que as pessoas gostam mais. E geralmente vai ser aquele que você nem esperava ou aquele que você achava que ia ser ruim, tá? É muito comum isso acontecer. Mas vamos lá, qual é os outros passos para você fazer um e-book? Basicamente o que você precisa fazer é ter uma estrutura muito clara de começo, meio e fim. Um e-book, um material para se vender ou até mesmo para se dar, ele tem que ter uma estrutura de introdução. É um livro, cara. Um e-book é a mesma coisa que um livro, certo? Só que em formato digital. Então você precisa primeiro ter uma introdução desse material. Primeira coisa, vai lá, cria uma introdução. O que você vai falar? Vende o seu e-book nessa introdução. Como assim vende meu e-book? Cara, você tem que vender para a pessoa continuar no seu material. Ela tem que gerar um monte de curiosidade nela, gerar um monte de coisas que ela quer de fato aprender, né? Despertar interesse dela na tua introdução. Ou seja, a primeira parte do seu e-book deve gerar interesse sobre todo o resto. E aí eu recomendo que você separe seu e-book em 5 partes. Certo? Então você tem uma introdução e aí você tem 5 partes de conteúdo dentro da parte de conteúdo mesmo. Então, se você tem 5 passos para alguma coisa, ou se você tem 5 maneiras de fazer alguma coisa, sei lá, os 5 elementos de alguma coisa, certo? Então, separa o seu método em alguns passos. Por que você tem que separar o seu método em passos? Porque se você deixar simplesmente falar para as pessoas sobre coisas sem separar isso em passos, em tópicos, você complica a estratégia para as pessoas. Elas têm que entender isso de uma maneira fácil, né? E uma estratégia de passo a passo, com 5, 6, 7, no máximo 7 passos, faz qualquer um entender. Ah, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Beleza, eu sei o que eu tenho que fazer. Você vai lá, coloca passo 1, descreve como que faz o passo 1, coloca exemplos do passo 1. Passo 2, descreve como faz o passo 2 e coloca exemplos do passo 2. Simples assim. Depois, no final, você pode finalizar com uma conclusão. E, gente, se você olhar e falar, ah, mas é tão básico assim, sim, é básico desse jeito. Não é difícil se fazer um e-book, não é difícil criar um material. Tá? Tudo que você precisa ter é uma metodologia para resolver um problema, um título que explicita esse problema, ou seja, que deixa claro qual é o problema que você resolve nesse e-book, uma introdução muito bem feita que vende o seu e-book, ou seja, que faz a pessoa se interessar pelo conteúdo no meio, e uma conclusão que fecha com todo esse material, ou seja, que te dá, por exemplo, dicas de como fazer isso mais rápido, que dá, por exemplo, acesso você a materiais complementares, né, que indica novos vídeos para você assistir no YouTube ou artigos que a pessoa pode buscar na internet e já coloca alguns links ali. E uma opção para você, no final, colocar referências. E por que eu falo que é uma opção? Porque não necessariamente você precisa colocar uma página de referências, mas é interessante, porque aí você coloca que nem todo o conteúdo que está ali foi você que inventou ou você que descobriu, certo? Primeiro que você coloca realmente a responsabilidade daquele conteúdo não só nas suas mãos, mas na mão de todo mundo
que criou aquele conteúdo. Em segundo lugar, você dá para a pessoa acesso a materiais que ela pode se aprofundar muito mais, caso ela queira conhecer mais sobre aquele assunto que você está explorando no seu e-book. Simples assim, pessoal, não complica para fazer um e-book, faz esse material, você pode ter um material no ar o mais rápido possível. Lembra, esse cara que eu conheço, chama Vinícius Possebon, fez R$1 milhão com um e-book em 5 meses, com um e-book de 67 páginas e seguindo exatamente essa estrutura. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, deixa seu comentário e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse todos os dias. Eu tô num desafio aqui de criar um vídeo por dia, então todo dia tem um vídeo novo aqui pra você. É só você entrar aqui às 8 da manhã e todo dia tem um vídeo novo, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.